Graças a Deus, que Deus abençoe a vida de todos, aonde você esteja agora. Que a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, colocando a paz, a harmonia, a alegria, no meio deste mundo tão cruel que nós vivemos, um mundo que não tem amor. A Bíblia vai nos dizer que o amor verdadeiro é aquele que vem de Cristo, amor eterno. E esse não passa, isso é eterno. Mas para nós ter este amor, nós teremos que viver uma vida com Deus em Cristo Jesus, em espírito e em verdade, com todo o temor e todo o coração. Eu estou aqui da cidade de Mogi das Cruzes. A nossa igreja é a igreja Unidos na Fé em Cristo, aqui da cidade de Mogi das Cruzes. A gente não pode parar de buscar a Deus, de clamar o Deus vivo, o Deus eterno, o Deus poderoso, porque é só Ele, somente Ele, que luta ao nosso favor. Deus é um Deus tão poderoso que Ele quer fazer parte da sua vida. Esse Deus poderoso, Ele luta ao seu favor, Ele tem lutado e luta ao seu favor. É só você concordar com a palavra dEle e permanecer fiel e firme para com Ele, e Ele vai ser fiel para com você, para te dar a vitória. Quero mandar um abraço já para o nosso bispo aqui, Marcos, Deus abençoe, bispo, forte abraço, saudade do Senhor aí, dá um abraço para a família, em nome de Jesus. E aí nós temos que seguir em frente. Veja só que a Bíblia nos diz, é muito importante isso aqui, é muito importante que a Bíblia nos fala a respeito que um dia nós vamos prestar conta a Deus, prestar conta. Cada um de nós vamos prestar conta a Deus um dia, vamos estar diante de Deus. A Bíblia ela é bem clara, ela vai esclarecer de que maneira nós vamos estar diante do Pai Celestial. Você vê que a gente prega a palavra de Deus e são poucas pessoas que valoriza ou dão valor à palavra de Deus com as suas atitudes. Hoje em dia a palavra de Deus está tão desvalorizada. Se você falar, chegar em algum canto e falar para a pessoa, ou a pessoa perguntar e você dizer não, sou cristão, as pessoas já te olham com cara feia. Quanto mais você pregar a palavra de Deus, muitos zombam daqui, outros zombam dali, mas nós sabemos que passará o céu e a terra, e a palavra de Deus não passarão. Então vamos ficar com a verdade. Se a pessoa não quer ouvir a verdade, ela não quer a verdade e não aceita a verdade, ela serve para a salvação da nossa própria alma. Então ela serve para nós. E é por isso que nós não podemos deixar de pregar a verdade e viver a verdade todos os dias, É luta, é batalha, mas a gente tem que permanecer firme e fiel. Ontem eu estava pregando a respeito, eu até citei isso aqui. As pessoas, pergunta para nós, pastor, mas é obrigado ir na igreja todos os dias? Não, não é obrigado você ir na igreja todos os dias. Pastor, é obrigado me batizar? Não, ninguém te obriga, não. Se você quiser se batizar é melhor, A Bíblia ensina. Pastor, mas é obrigado a ser dizimista? Não, quem falou que é obrigado você ser dizimista? É obrigado a ser ofertante? Não, não é obrigado, não. Por que, pastor, você está falando isso? Porque as pessoas hoje, você fala a verdade para elas acham que é obrigado elas fazerem isso aí. Não, você não é obrigado a fazer isso. Não, pastor, não. Quem falou para você? É obrigado estar todo domingo na igreja? Não, não é obrigado você estar todo domingo dentro da igreja. Não é obrigado? Não, você tem livre-arbítrio. Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele fez o céu, a terra, o mar, tudo Ele construiu. E deu ao homem a liberdade de escolher, livre-arbítrio, aonde e qual caminho que Ele quer seguir. Deus vai dizer em Deuteronômio, Ele coloca diante da humanidade o caminho da vida e o caminho da morte, e Ele explica
qual o caminho que nós deveremos segui-lo, né? Quero mandar um beijo no coração da Patrícia Feitosa. Deus abençoe, Patrícia, forte abraço. Dá um beijo para a família aí da cidade de Brodowski, não sei se ela está morando aí ainda, cidade de Brodowski. Forte abraço, Deus abençoe. Então, as pessoas dizem, pastor, mas eu sou obrigado a me batizar? Não, isso não é obrigado a batizar, a escolha é sua. Jesus falou para Nicodemos, né? Jesus falou a Nicodemos, nasça de novo da água e do Espírito para tu ver a Deus. Mas Jesus não obrigou, Jesus deu um recado para ele. Então, não é obrigado a pessoa a fazer nada disso. Quem escolhe só ela, é ela que escolhe, né? Em Salmo 81, 12 e 13, se eu não me engano, Deus fala assim: se o meu povo me escutasse, se o meu povo desse ouvido, se Israel ouvisse a minha voz, de pronto eu bateria os seus inimigos. Quer dizer, de pronto, Deus sempre está preparado para agir em seu favor. Deus sempre está preparado a agir em nosso favor. Mas desde quando nós valorizamos e andamos na direção da palavra dele? E aí Deus, ele dá à humanidade o caminho que se deve andar, ou o caminho que a pessoa pode escolher. Deus, ele permite o caminho que a pessoa deve escolher. Mas muitas delas, elas perguntam, pastor, mas é obrigado eu ser fiel a Deus? Não, não é obrigado ser fiel a Deus. Se você for fiel a Deus, é melhor, né? É o certo, né? É o certo, Deus vai ensinar isso. Mas é obrigado? Não, Deus não obriga ninguém, não. Então, veja só onde eu quero chegar com isso na palavra de Deus. Porque hoje está assim, né? Pessoas já chegam para nós e perguntam, pastor, mas é obrigado estar todo domingo na igreja? Não, meu irmão, não é obrigado não. Não é obrigado você se batizar, não é obrigado você tomar Santa Ceia. Pastor, é obrigado a tomar Santa Ceia? Não. Você que escolhe. Você não é obrigado a tomar Santa Ceia. Só que você não pode esquecer de uma coisa. Você vai ser obrigado a prestar conta a Deus. E isso você vai ser obrigado. A única coisa que você vai ser obrigado é prestar conta a Deus. Você não é obrigado a ir na igreja, você não é obrigado a se batizar, você não é obrigado a ser dizimista, você não é obrigado a ser ofertante, você não é obrigado a dar paz a ninguém, você não é obrigado a amar ninguém. Deus não obriga, Deus ensina. Deus ensina de que maneira nós temos que se comportar como filho dele, de que maneira nós devemos se comportar. Mas ele não obriga, não, ele não pega ninguém à força. Aliás, a palavra vai nos dizer lá em Apocalipse 3:20, né? Capítulo 3, versículo 20, Jesus diz assim: eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, né? Abrir a porta, eu entrarei, Jesus fala, eu cearei convosco e vos comigo. Então, Deus não vai fazer nada para você, ou para você obedecer à força, não é obrigado, não. É obrigado ser obreiro, obrigado ser pastor? Não é obrigado. Deus vai te escolher, mas se você não quer, não é obrigado. Mas uma coisa, eu e você tem que estar ciente: todos nós vamos prestar conta a Deus, e no tribunal de Deus, hein? A Bíblia fala no tribunal de Deus, todos vamos prestar conta, e lá vai estar relatado tudo que nós deveríamos fazer e não fizemos. Vai estar tudo relatado. Olha o que diz aqui. Abre a sua Bíblia, é muito importante isso aqui, ó. Abre a sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 12, e acompanha comigo aqui, ó. Romanos 12, nós vamos ler do 10 ao 12. Romanos 14, do 10 ao 12. Acompanha aí se você tiver um pouco de tempo, porque vale a pena, meus irmãos. Você vê que as pessoas hoje em dia falam assim, a gente pergunta para os irmãos: irmão, eu senti falta de você não veio na igreja essa semana. Não tive tempo, e domingo não, também não tive tempo. Você vê que as pessoas têm tempo para tudo, e às vezes não tem tempo para Deus, e sofre por causa disso.
Ontem eu estava falando na igreja, o povo foi lá, eu dizia para eles, né? As pessoas perderam o temor, não respeita a Deus como deveria respeitar, não teme a Deus como deveria temer ao Senhor, e elas olham para fora, né? Para fora que eu falo com as pessoas que estão no mundo, e elas dizem assim, fulano não é crente, mas prospera. Eu falo isso porque eu já vi pessoa vir conversar comigo, inclusive poucos dias atrás aí. Por que pessoa, pastor, que não serve a Deus e prospera? Por que pessoa que não serve a Deus é bem sucedida nisso, é bem sucedida naquilo? Eu falo, sabe o que eu falava falando com o pessoal ontem? Eu falei, meus irmãos, é o seguinte, você sabe por que essas pessoas que não temem a Deus e prosperam e são abençoadas daqui, abençoadas dali, você sabe por quê? Porque elas não são preguiçosas, elas não têm preguiça para fazer, elas não têm preguiça para trabalhar. Se elas precisam trabalhar em 3 serviços, elas trabalham. Se elas fazem de tudo que você imaginar, claro, do jeito dela, da maneira dela, da forma dela, mas ela é batalhadora, ela não tem preguiça, não tem vergonha, você entendeu? De batalhar, de lutar. E o crente não, o crente aceita Jesus como Senhor, Salvador da alma dela e se encosta. Não, agora é obrigado Deus fazer tudo, Jesus já fez tudo. Agora já aceitei Jesus, vivo na graça, e agora ele faz tudo, porque agora eu estou na casa dele, estou na igreja, estou num templo, estou buscando. Meu irmão, nós é o sal da terra, nós temos que fazer a diferença. Buscar Deus é fazer diferença, buscar Deus é ser temente, ser fiel, é ser mais corajoso que tudo e outra coisa, tá? Se o crente vai lá, aceita Jesus, aceita num banco que acha que está tudo pronto, aí Deus vai falar assim, vai ter com uma formiga, está lá em Provérbios, vai ter com uma formiga preguiçoso. Veja só, aí o crente senta lá, faz aquela oração de preguiça, lê aquela Bíblia, lê a Bíblia com uma preguiça medonha, jejua com um jejum que não serve nem para emagrecer a si próprio, aí faz aquilo tudo de qualquer jeito, de qualquer maneira, e quer que Deus aceita. Vai na igreja, vai na casa de Deus quando dá, quando pode, quando quer, é fiel quando dá, quando pode, quando quer. Agora veja o ímpio lá fora, que não teme a Deus, você entendeu? Mas a palavra deles, quando eles falam, do jeito deles, da maneira deles, eles falam e cumprem. Ele fala para o patrão, para o fulano, para o vizinho, amanhã tal lugar, tal hora, assim, cumpre aquilo ali, é fiel no trabalho, batalha, não é fiel a Deus, mas é da maneira deles, da forma deles. Eu não sei se você está conseguindo me entender. E o cristão vai para a casa de Deus, aceita Jesus como Salvador, mas se encosta. Se encosta e fala, Deus, o Senhor sabe todas as coisas, né? O Senhor sabe que eu preciso disso, o Senhor sabe que eu preciso daquilo. Aliás, ela diz assim, o Senhor me conhece antes mesmo de eu vir no mundo, quando eu estava no ventre materno, o Senhor já me conhecia. E ele cruza o braço e espera cair do céu. A pessoa não se esforça para nada, não busca se desviar do mal. Veja Jó, para você ver como é que Jó era. Veja o que Deus falou para o Satanás de Jó. Você vai observar as escrituras, você vai ver. O que Deus falou de Jó para Satanás? Deus falou para Satanás, observando meu servo Jó, justo, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. O crente não quer fazer nada disso, quer sentar lá e quer receber e acabou. Enquanto o ímpio, aquele que não teme a Deus, meu irmão, não tem preguiça para nada. Tem preguiça para nada. O crente, qualquer coisinha, não quer buscar Deus, não quer louvar Deus, não quer adorar Deus. Qual o papel do crente? É louvar Deus, exaltar Deus, bem dizer o nome dele. Está lá aqui mesmo, ó. Aqui mesmo em Romanos 12. Olha aí, ó. Rogo vós, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo. Veja só, apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha a posição do cristão qual que é. Olha aí, para agradar a Deus. Aí você fala assim, pastor, então, mas aquelas pessoas que não temem a Deus, não obedecem a Deus, elas prosperam, elas é abençoada, é isso, aquilo, outro, então, mas elas são esforçadas. Veja lá o povo que estava
em Canaã. Era um povo que gigante, eram homens gigantes, nações, né, gigantes, mas era um povo valente. A ponto do povo de Israel, no deserto, com Deus tão poderoso, o Senhor dos exércitos, com eles murmuravam, fracassavam, tinham preguiça para tudo. É o que acontece hoje com os crentes de hoje. A pessoa tem preguiça de orar, de buscar, tem que fazer diferença. Ser cristão, meus amados, não é ser melhor do que ninguém, não. É fazer a diferença. Fazer a diferença. Se o outro não faz, faça você a diferença. Não espere o outro fazer diferença para você imitar, não. Imita Cristo. Faça a diferença você mesmo. E aí, Deus espera do filho dele. Por que filho? Porque a pessoa que aceita Jesus como Senhor Salvador da alma dela se torna filho de Deus, através de Cristo Jesus. E aí Deus espera de mim e de você o quê? Uma atitude de filho. E Deus espera do cristão o quê? Isso aqui, olha aí. De que maneira? Apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Você vê hoje que as pessoas servem a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, como se Deus fosse qualquer coisa. E aí é onde não acontece os milagres, as coisas que as pessoas, que nós queremos, né? Que as pessoas querem. E aí muitas das vezes a pessoa passa por desespero, fazer a loucura, atropelando a palavra de Deus. E aí, voltando no assunto que eu estava, que não era esse aqui, né? Que eu estava lá, aqui mesmo em Romanos 14, 10 ao 11. Você pegou a Bíblia aí, vamos ler lá, em nome de Jesus. As pessoas que elas dizem, né? Como eu estava falando, pastor, é obrigado me batizar? Não é obrigado, mas se você quiser, faz parte do plano de Deus, né, na sua vida. Pastor, obrigado a ser dizimista? Não, se quiser, faz parte também do plano de Deus para a nossa vida. Pastor, obrigado a casar, porque eu não sou casado, namoro, moro junto, é obrigado? Não é obrigado não, mas se você quiser casar, é plano de Deus. É plano de Deus. Pastor, é obrigado eu ir para a igreja todos os dias? Não, Deus não te obriga, não é obrigado não. Mas se você puder ir nesses últimos dias, quanto mais nos últimos dias, é melhor você ir e estar firme com Deus, porque nunca será demais. Nunca ache demais porque você está orando, nunca ache demais porque você está lendo a Bíblia, nunca ache demais porque está jejuando, porque está indo no monte, nunca ache demais porque é fiel a Deus. Continue na prática, está lá em Apocalipse, lê lá, Apocalipse capítulo 22, 11. O justo continua na prática da justiça, o santo continua na prática da santificação, se santificando mais ainda. É os últimos dias, é isso que não tem que se preocupar. Estava falando outro disso aqui. Então a pessoa se pergunta dessa maneira, é obrigado? Por quê? Quando ela fala obrigado, porque ela não quer. Então qual é a resposta que eu digo para ela? Não é obrigado não. Agora, se você quiser, bom, é plano de Deus, é bíblico isso aí. Agora veja só tem uma coisa que vai ser obrigado, tá? E isso vai ser obrigado. Todos, sem exceção, tá? Todos prestarão conta a Deus de si próprio a Deus. Todos vão prestar conta. Olha o que diz aqui, pegue a palavra de Deus, Romanos 14, versos 10. Tu porém, por que julga o teu irmão? Começa por aí. Tu porém, por que julga o teu irmão? E tu por que despreza o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Quantos? Todos compareceremos, quer dizer, todos, no tribunal, perante o tribunal de Deus. Isso não é brincadeira, gente. Veja só. E a continuação no 11. Como está escrito, de que maneira? Como
está escrito: por minha vida, diz o Senhor. Quem? O Senhor. Por minha vida, diz o Senhor. Diz o Senhor: todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Todos dará louvor a Deus. Quando? Naquele dia que vai prestar conta a Deus. Se a pessoa não dá louvor hoje a Deus, naquele dia vai ter que dar e não vai ter a salvação, infelizmente. Olha o que diz aqui no 11, isso aqui que é o mais importante, eu queria que você entendesse. Olha o que vai falar no 11 aqui, ó. Diz assim, ó: assim pois cada um de nós, preste atenção com detalhe, assim pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Isso todos vão ter que fazer no dia do juízo. Todos, sem exceção. Hoje não é obrigado a pessoa a fazer nada, ela faz o que ela quiser, ela serve a Deus do jeito dela, da maneira dela, da forma dela. Mas naquele grande dia é obrigado a prestar conta a Deus. Aonde? Um tribunal de Deus. Tribunal de Deus. Leia aí que você vai ver. Tribunal de Deus. Nós vamos ter que prestar conta. Que seja pobre, rico, qualquer tipo de nação, vai ter que prestar conta a Deus. Hoje a pessoa fala o que ela quiser falar, ela pode falar, mas vai prestar conta a Deus, porque nós temos um dono. Aí eu repito para você, você quer saber, talvez você é um cristão que devido à luta, à batalha, às situações e os momentos da luta, às vezes a dúvida quer tomar conta dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, do seu coração, e às vezes fica meio abalado as palavras, né? Por causa de tantas coisas que vê. E aí, o que acontece nisso? E muitas das vezes você fala da palavra de Deus para alguém, e ela nega, ela fala: não acredito nessas coisas não. Eu tenho falado isso a semana passada. Eu não acredito nessas coisas não, a palavra de Deus, a Bíblia foi o homem que escreveu, elas diz isso, né? Não acredito não. Aí você que é cristão, muitas das vezes fala: poxa, será que é verdade? Porque eu estou passando por essa luta, essa tribulação. E aí é onde você tem que ter cuidado, porque hoje em dia o inimigo ele trabalha dessa maneira. E muitas das vezes a pessoa ela vira as costas para você, briga com você: não acredito nisso aí não, venha falar mais disso aí para mim não, negócio de igreja, de palavra de Deus, não quero saber dessas coisas não. Aí fica bravo comigo, com você, a ponto de virar as costas, de querer nos bater. Outro dia o cara me cuspiu inteiro aqui na cidade, num bairro que foi evangelizado, me cuspiu mesmo. Ele escarrava e jogava em cima de mim. Eu fiquei de frente com ele assim, ó. Eu falei: se Deus está na minha vida, Satanás não pode nem dar um passo mais. Ele ficou uns 2 metros de mim e não conseguia me pegar de maneira nenhuma. É claro que eu sou melhor que ninguém, é porque Deus estava com a gente. Estava eu e um rapaz evangelizando, um senhor, o senhor Orlando. E eu falando da palavra de Deus, ele dava o dedo e mandava sentar e rodar. O cara estava furioso mesmo. E aí depois daquele dia Deus me ensinou algo tão precioso, tão precioso. Você sabe por quê? Porque veja só uma coisa: se você ou alguém não concorda e não aceita e não crer na palavra de Deus, por que a razão, o motivo dela ficar irada, revoltada a ponto de querer nos matar? Mas por quê? Porque se ela não crê, quando você não crê uma coisa, para você aquela coisa não existe. Por exemplo, estou com um livro aqui, ó. Se você não crê nisso aqui, por exemplo, pastor, eu não creio. Tem a sua razão, o seu motivo de não crer. Então isso aqui não vai te incomodar. Mesmo se alguém falar detalhar para você, você fala: não, isso aí não importa para mim, não creio nessas coisas não. E vira as costas, acabou. Mas por que a pessoa fica tão revoltada, tão irada? Quando você fala a palavra de Deus, você não está xingando ela, você não está xingando a mãe dela, o pai dela, não está esculhambando ela em nada. Então você está falando do amor de Cristo Jesus para ela, da palavra de Deus. Ela fica em tempo, se tiver um revólver, uma arma, ela puxa para atirar em você. Então ela fica em tempo tão revoltada, tão nervosa, a ponto de querer nos matar. Mas por que ela fica dessa maneira? Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus é verídica, é verdadeira. Passará o céu e a terra e minhas palavras não passarão. Então as trevas se incomodam.
A pessoa se incomoda porque ela está nas trevas, está dominada pelas trevas, pelo pecado, pelo vício. Então ela não aceita a verdade, ela não concorda com a verdade. Então, para mim e para você, meu amado, minha amada, é a certeza que a palavra de Deus existe e é verdadeira. Por que ela não concorda? Ela disse: não, mas eu não aceito a palavra de Deus, não concordo com isso, eu não creio nisso. Mas por que, se ela não aceita, não crê, não concorda, e ela fica irada, irritada e revoltada com a palavra de Deus? Mas por quê? Alguma coisa errada tem, né? Porque a palavra de Deus é verdadeira. Isso é um motivo de você acreditar mais ainda, de crer mais ainda. Porque se você não crê em algo, para aquilo que você não crê, você não crê em algo. Aquilo que você não crê, para você não existe, para você não vai incomodar. Como uma coisa que não existe vai te incomodar? Se a pessoa diz assim: eu não creio na palavra de Deus, não existe essas coisas, né? Eu não creio, não existe esse negócio. Então para que vai incomodar ela? Se não existe para ela, não deveria incomodar ela. Porque uma coisa que não existe não incomoda. E por que incomoda? É porque a palavra é verdadeira. O Satanás fica furioso. Por que o diabo quer que a palavra de Deus seja tirada da face da terra? Por quê? Porque a palavra de Deus é verdadeira. A pessoa, só dela não aceitar andar nos caminhos de Deus, ela vai andar nos seus próprios desígnios. A Bíblia diz isso. Deus, ele permite que a pessoa ande no seu desígnio dos seus pensamentos. E aí, mais cedo ou mais tarde, a pessoa se perde. Mais cedo ou mais tarde, ela vai se perder, porque o coração do homem, é geral, né? Ele é mais enganoso que todas as coisas. Está lá em Jeremias 17, 9 e 10. Além do pecado que engana e destrói. Então, a pessoa, ela se diz, na época de hoje, né? É obrigado a ser isso, é obrigado a ser aquilo outro, é obrigado a ser crente para eu ser salvo? É obrigado a ser cristão para ser salvo? Não, não é obrigado não, meu irmão. Não, de jeito nenhum. É obrigado a aceitar Jesus como Salvador da minha alma? Não, também não é obrigado não. Mas se você aceitar, é plano de Deus, tá? É plano de Deus para a tua vida. Mas é obrigado eu me batizar nas águas? Não, mas se você quiser, é plano de Deus também isso aí, tá? É uma escolha sua. Você ouve e escolhe qual o caminho que você deve andar. Porque a salvação é individual. Pastor, é obrigado a estar todo domingo dentro da igreja? Não, a igreja somos nós, dentro de um templo, né? Para adorar a Deus, a casa de Deus. É obrigado? Não, você que sabe, você que escolhe. É obrigado eu ser dizimista? Não, para que brigar? Ser dizimista se você quiser ser, não é obrigado não. Mas se você quiser ser, Deus fala uma coisa para você: é plano de Deus, tá? É bíblico. É plano de Deus. Pastor, mas é obrigado eu ser ofertante na casa de Deus? Não, não é obrigado não, mas se você quiser, faz parte, é bíblico. Pastor, é obrigado eu largar o pecado? É obrigado eu largar as imundícias, largar o adultério, largar a mentira, largar o ódio, a mágoa? É obrigado fazer isso, pastor? Não, mas não é obrigado. Mas se você quiser largar, é plano de Deus, é a direção de Deus e é os pensamentos de Deus. Está lá em Jeremias 29. Jeremias 29, 11 ao 13. Deus fala: eu que sei que pensamento tenho ao vosso respeito, pensamentos bons de paz, para dar o fim que desejai. Então a escolha é minha, a escolha é sua, meu irmão. Não adianta acusar Deus não. Não adianta apontar para Deus. Então só uma coisa que vai ser obrigado, eu, você, qualquer ser humano, só uma coisa que vai ser obrigado. Tem uma, pastor, vai ser obrigado? Tem. Só uma coisa que vai ser obrigado, literalmente obrigado. Qual que é então? Está aqui em Romanos 14, 12. Todos prestarão conta a Deus. Isso vai ser obrigado. Os bons, o ruim, todos prestarão conta a Deus. Olha o que diz assim, ó: assim pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Isso vamos prestar conta. Então, mas antes você rever, pensar,
e praticar os mandamentos de Deus hoje, porque quando chegar naquele dia para prestar conta, você vai prestar conta do que é bom. Prestar conta do que é bom. Já pensou prestar conta a Deus das coisas negativas? Já pensou chegar diante de Deus, você prestar conta a Deus das coisas negativas que você praticou ou que você viveu a vida inteira na prática? Porque nós não somos santos, nós buscamos santificar, como está lá em Apocalipse 22:11, né? O santo busca santificar mais ainda. O objetivo nosso é ganhar alma para o reino de Deus. E não se ganha alma para o reino de Deus falando coisa para agradar o coração do homem. Não, porque o homem é cheio disso, né? Querer que o coração se agrada das palavras, né? Por isso que tem pessoas que servem a Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Por quê? Porque busca ouvir uma palavra que agrada os seus ouvidos, agrada o seu coração do seu jeito, da sua maneira, mas não sai daquilo que é abominável a Deus. Não adianta nada. É dar murro em ponta de faca a vida inteira. Quero mandar um abraço aqui para as pessoas que estão assistindo, né? Você que está assistindo agora, forte abraço, tá? Um beijo no coração. Quem que é mesmo aqui? Claudiana, né? Silva, Marcos. Marcos, dá um abraço aí pro povo do Batatão, hein? Ó, forte abraço aí pro Anderson, a Silane, aí o povo aí, forte abraço mesmo. O Edson, meu irmão, tá assistindo também. Eliana, tá assistindo. Deus abençoe, forte abraço. Então essa é a verdade, não é pegar no pé de ninguém, mas falar a verdade, viver a verdade. Eu cobro de mim. Isso que eu estou falando para vocês, eu cobro de mim, porque eu sei de onde eu vim, o que eu era. Então eu cobro de mim quando, pastor? Todos os dias, todos os dias. Hoje não é fácil pregar a verdade, porque as pessoas não querem ouvir a verdade. É fácil falar para a pessoa assim, veja só, dizer para as pessoas assim, ó, Deus é contigo, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir as portas, Deus vai prosperar você, ó, Deus está te dando uma chave nas suas mãos. Isso é fácil. Você vê isso em todo lugar. Você vê isso pessoas no Facebook, bispos, pastores, falando, ó, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar, meu irmão. Não se iluda com essas coisas. Não se iluda. Mas Deus não tem tudo isso para mim, pastor? Tem. Mas não esqueça que tanto eu como você tem que estar no centro da vontade de Deus, em Cristo Jesus. Mateus capítulo 6, 33 vai dizer bem claro: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, há demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são as demais coisas que está escrita? Que nós necessitamos, precisamos, serão que vos acrescentados. Em Deuteronômio 28 também vai dizer: se hoje atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus. Quando? Hoje. Se hoje atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, virá sobre ti todas essas bênçãos. E está escrito as bênçãos também. Virá sobre, quer dizer, se você obedece a Deus e fica no centro da vontade de Deus em Cristo Jesus, quer dizer, as bênçãos mais cedo ou mais tarde elas virão. Elas virão. É claro que quando você obedece a Deus com todo temor e carinho, parece tudo ser difícil. Parece que as coisas não vão acontecer. Porque aí é empecilho daqui, é luta dali, é batalha dali. Mas por quê? Porque Deus está te caprichando, Deus está ensinando, lapidando. Quando as bênçãos virem, você está preparado, o Satanás não pode tocar. Veja em Jó. Jó só tocou, Satanás tocou em Jó porque Deus permitiu. Se Deus não permitisse, jamais Jó poderia ser tocado pelo Satanás. De maneira nenhuma, de forma nenhuma. Então eu quero chegar mais longe aqui, ó, lá em 1 Pedro, nós estávamos lendo agora em Romanos, né? Nós lemos Romanos 14, 10 ao 12. Lê agora aí em 1 Pedro 4, 5. 1 Pedro, olha o que diz aí a palavra de Deus. Por isso, meus amados, se vir a Deus, é você acompanhar as Escrituras. Não é ir pela cabeça dos outros, não, placa de igreja, não. As pessoas se dão mal porque ela age pela direção de homens. Não age pela direção de homem, age pela direção da palavra de Deus.
que você vai encontrar o caminho certo. Não é ser religioso, não é ser melhor do que ninguém, nem achar que só você é salvo, não, meu irmão. É fazer aquilo que agrada os olhos de Deus. É claro que é ir contra o mundo, né? Porque o mundo é contra tudo que é de Deus. O mundo é contra a verdade. Então, se você for olhar para o mundo, você vai parar de viver a verdade, que é a palavra de Deus. Olha o que diz aqui, 1 Pedro 4, capítulo 5, eu falei, né? Olha o que diz aqui, ó. Novamente, que nós lemos lá em Romanos. Novamente, vai dizer assim, ó: os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Quem é esse competente para julgar vivos e mortos? Você conhece algum? Quem que é, será? Quem que é esse que é competente para julgar vivos e mortos? Esse é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e todo o universo. O Deus que conhece, a Bíblia fala, Deus que conhece o nosso pensamento de longe. Deus que sonda toda a face da terra. Está lá em 2 Crônica, capítulo 9, 16. Foi 16, 9, um negócio desse. 16, 9. Deus sonda toda a face da terra para mostrar ser forte com aquele cujo coração é totalmente dele. Então Deus esquadrilha o coração do homem. Isso está lá em Jeremias 17, 9 e 10. Deus esquadrilha o coração do homem. Deus, Ele sabe antes mesmo que nós venhamos falar, antes mesmo que a nossa voz saia na ponta da língua, Deus já sabe o que nós vamos falar. Esse é o Deus que julga mortos, vivos e mortos. Então a pessoa hoje serve a Deus da maneira dela, prega o que quer, fala o que quer, diz o que quiser. Ela diz: não é obrigado a ser dessa maneira, não é obrigado a ser dessa forma. Não, mano, quem falou que... Quem está dizendo para você que é obrigado? Nem Deus obriga, meu irmão. Não é obrigado a ser cristão, não é obrigado a aceitar Jesus. Não, pastor, não. Mas Deus recomenda que você aceite Ele como Salvador da sua alma. É obrigado eu estar dentro da igreja, pastor? Não. Mas é bom você estar, porque Deus recomenda isso. Uma coisa é alguém recomendar uma coisa boa para você. Outra coisa é alguém obrigar. Deus não obriga. Agora, essa obrigação aqui é para todos, tá? Essa aqui ninguém escapa. Todos prestarão conta a Deus. Todos, sem exceção, prestarão conta a Deus. E todo joelho se dobrará, no céu, na terra e embaixo da terra. Todo joelho se dobrará. Quer dizer, não tem grande nem poderoso na terra que não vai se dobrar o joelho naquele grande dia. Feliz aquele que se dobra o joelho hoje, porque naquele grande dia não vai ter dificuldade nenhuma para dobrar o joelho. Mas aquele que nunca se dobrou o joelho hoje, com temor a Deus, reverência a Deus, naquele grande dia ser envergonhado, humilhado. Olha o que diz aqui, está lá em Filipenses 10, pouco aqui atrás do meu autor, Filipenses 10. Acha aí a sua Bíblia, acompanha na palavra de Deus, deixa só falando aqui, mas acompanha na palavra. Se não tiver a Bíblia aí, você marque aí, Filipenses, capítulo 2, perdão, Filipenses 2, né? 2, versículo 10 ao 11. Deixa eu ver se é isso mesmo, confirmar aqui, peraí. É isso mesmo. Presta atenção que a palavra diz aqui, ó: para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, presta atenção, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você não confessar hoje, um dia você vai ter que confessar, mas esse dia será tarde, não terá arrependimento mais para a salvação da sua alma. Então confesse hoje, seja um homem valente, mulher valente, para confessar Jesus na sua vida. Não importa o que o mundo pensa. Meu irmão, não vive o pensamento dos outros. Minha irmã, não vive o pensamento dos outros, vive o pensamento de Deus. Se preocupe com os pensamentos de Deus para a sua vida. Olha como é que está o mundo.
Se você não crê na Bíblia, que nós estamos vivendo os fim dos tempos, que o amor de todos já se esfriou, crer pelo menos no que você vê em sua volta e aceite Jesus como Salvador da sua alma, porque nós estamos vivendo os últimos dias, está vivendo calamidade, né? Situações complicadas, e não adianta ficar olhando os problemas, sinais disso, sinais daquilo, que vai te salvar, não. Olhe somente para Jesus, porque só Ele te salva. Porque Jesus vai falar lá em Mateus 24 ali, dos sinais, dos fins dos tempos, os sinais. E aí Jesus vai dizer assim: não ficais apavorado com essas coisas. Hoje o mundo está apavorado. Você vê terremoto daqui, furacão dali, neguinho manda para redes sociais, para todo canto, né? No WhatsApp, em tudo, nisso, naquilo outro. E cadê que a pessoa manda a palavra de Cristo? Não, mas Jesus falou, está aqui, ó. Isso ninguém espalha. Então, claro, eu e você tem que estar ciente do que está acontecendo à nossa volta, sim, mas nós não podemos valorizar nisso. Por quê? Porque já está escrito. A partir do momento que eu valorizo essas coisas, eu desvalorizo a palavra de Cristo, que Ele falou mais de 2000 anos atrás. Ah, pastor, mas hoje está terrível. É pai esquartejando filho, é filho esquartejando pai. Claro, irmão. É o fim dos tempos. Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Quais são as três armas do diabo? Matar, roubar e destruir. Está em João 10, né? Se eu não me engano. Matar, roubar e destruir. Só isso. Por Satanás destruir um ser humano, ele aprisiona primeiro a alma da pessoa. Satanás aprisiona a alma da pessoa e domina o corpo dela para fazer tantas. Quer dizer, o diabo faz do corpo da pessoa uma arma. A arma, é. Veja aquele homem no sepulcro que Jesus encontrou. O homem tinha quase 2000 demônios no corpo. Ele morava no sepulcro. Morava no cemitério, sepulcro, cemitério. Ninguém poderia pegar. Ele foi preso várias vezes com grilhões. E ele estourava os grilhões, a cela e saía. Ninguém pegava o homem, prendia o homem. Hoje em dia é fácil, né? Porque hoje em dia as pessoas vão com aqueles dados, aquelas coisas lá, tranquiliza a pessoa, diz, não, acabou, o corpo não aguenta. Mas naquela época não tinha essas coisas. Então Satanás ele trabalha de que maneira? Aprisiona a pessoa. Quero mandar paz aqui para o Jorge Jane, Deus abençoe, gente. Forte abraço. Então Satanás aprisiona a alma da pessoa e usa o corpo dela como arma. Mas como assim, pastor? Se você não ler a Bíblia, você não vai entender. Isso é espiritual. É espiritual. Você com a mente carnais, com o pensamento carnais, que eu falo assim, pensamento carnais, você nunca vai entender as coisas espirituais. Não, botei em Coríntios, vai dizer. 1 Coríntios, se não me engano, né? Você que é bom de Bíblia aí, se quiser colocar aí na live aí, coloca aí. Eu não sou muito bom de Bíblia, não. Então, o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas para ele matar, para ele roubar, primeiro ele tem que aprisionar a alma da pessoa. Ele aprisiona a alma do ser humano, porque veja só, qual interesse o diabo tinha, ou o diabo tem pelo ser humano? Qual interesse que o diabo tem pelo ser humano se o ser humano vive? Ele vive breve tempo. O ser humano, ele, como diz a Bíblia, né, como uma sombra, aparece, desaparece, como uma neblina. Quando a neblina, né, que aparece e desaparece, como um novalho, que aparece e desaparece. Isso é que a palavra de Deus a palavra de Deus nos ensina, nos fala. É como uma flor, uma erva, nasce, cresce, murchou, acabou. Por que o diabo quer tanto interesse pelo corpo do ser humano? Para que o diabo tem tanto interesse se ele é um ser eterno e é espiritual? Para que ele quer um corpo do ser humano que vive breve tempo? Para quê? Mas sabe por que ele se interessa? E ele luta para tragar eu e você todos os dias por causa da nossa alma. Não brinque não, por causa da nossa alma. Ele trabalha 24 horas para aprisionar a alma da pessoa. Porque a alma da pessoa estando aprisionada, ele usa o corpo da pessoa como arma para estrupar, matar, roubar, fazer coisas terríveis que o olhar humano não suporta nem olhar nem pensar. Por quê, pastor? Ele aprisiona a alma da pessoa.
ele rouba o sentimento das pessoas, ele rouba a paz da pessoa, rouba a alegria da pessoa, rouba o amor da pessoa, o amor de esposo para esposa, de filho para pai, pai para filho, rouba o amor, a pessoa vai ter o quê? Vai ter o ódio, a inveja, o olho gordo. E aí o que acontece? Satanás aprisiona a pessoa e rouba todo o sentimento da pessoa, e o diabo lança o sentimento dele. Qual que é o sentimento dele? Matar, roubar, destruir. O diabo lança o sentimento dele na mente da pessoa, a mente da pessoa fica controlada pelo ódio, pela mágoa, pelas coisas terríveis, insuportáveis. E o homem natural não vai entender nada. A justiça não vai entender nada. E aí solta o camarada sem saber de nada. A pior prisão que assim existe é a prisão da alma. Por isso que o Satanás aprisiona a alma da pessoa. Porque se ele aprisionar o corpo, a alma está livre. Então a pessoa não... O vício não domina a pessoa. Por que os vícios dominam a pessoa tão fácil? Você parou para pensar nisso? Por que o vício domina a pessoa tão fácil, tão fácil? Quando ela vê, já está dominada e não consegue sair. Porque a alma dela está aprisionada. Eu vou te mostrar isso na Bíblia agora. Quem que liberta isso aí? Está aqui, ó. Está em João. Em João capítulo 8. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Presta bem atenção, acompanha se você puder. João capítulo 8, você está assistindo aí? Capítulo 8. 32. Olha o que diz assim, ó. E conhecerei a verdade vos libertará. Pastor, mas não tem outra libertação? Não, porque só Jesus tem a libertação da nossa alma. Não existe outro. Não adianta você fazer, não adianta, você pode correr por onde você correr. Só Cristo Jesus tem a libertação da alma do ser humano. E através de que maneira? Conhecendo a verdade. Quem é a verdade? É Jesus. Se você se esforçar a conhecer a verdade vos libertará. Pastor, mas eu já conheci a verdade um dia. Mas um dia, a verdade tem que estar com você toda hora. A verdade todos os dias tem que estar com você. Para o inimigo não voltar a aprisionar a sua alma. Então, por isso que não adianta inventar campanha disso, campanha... Não adianta também não, viu? Porque é só Jesus que liberta, você conhecendo a verdade. Eu não tenho como eu conhecer a verdade por você, nem você conhecer a verdade por mim. Isso aí não vai adiantar nada. A única maneira cada um conhecer a verdade por si próprio em Cristo Jesus. Aí há uma libertação total. Aí você vê, pastor, mas eu conheço pessoas que elas já foi liberta de drogas, foi liberta de álcool, de cigarro, da prostituição, de tantas coisas, e nunca buscou a Deus. A libertação que Jesus traz para o ser humano não é a libertação somente física, do corpo físico. É uma libertação espiritual. É uma libertação da alma. Quando a alma está liberta por Jesus, o corpo não tem como ser controlado pelos vícios, pelo Satanás. Porque Jesus ele liberta o interior. A pessoa, quando busca libertação por si próprio, você vê que tem. A pessoa que ela é viciada, vamos supor, na bebida, ela vai para uma casa de recuperação, na droga, cigarro, e passa um tempo lá, paga e tal, e sai daquele vício. Bem verdade. Mas a alma dela continua presa. Ela não volta muitas das vezes naquele vício, mas é viciada em outra coisa. E tanta coisa, pornografia, tanta coisa terrível que domina o homem. E aí por quê? Porque a alma da pessoa está aprisionada. Quero mandar um abraço para o obreiro Valmir, da sede ali do nosso bispo Silva, de Ribeirão Preto, né? E o pastor França, forte abraço, pastor França. Deus abençoe. Um beijo no coração do Senhor, viu? Amo o Senhor em Cristo Jesus. Todos aí, em nome de Jesus Cristo, né? Que é obra de Deus. Então a única maneira, meu irmão, de nós ser livre é conhecendo a verdade. Conhecendo a verdade, nós estamos livres para sempre. E outra coisa, né? Se a gente for ver aqui, ó,
Jesus vai dizer assim, ó, o escravo não fica sempre na casa, mas o filho sim para sempre. Quer dizer, Jesus quer morar, fazer morada para sempre em você. Jesus quer fazer morada para sempre em você. Satanás vai escravizar a pessoa enquanto o corpo aguenta aqui nessa terra. Depois ele cefa a alma e acabou. Mas Jesus não. Jesus quer fazer morada eternamente, hoje e para sempre. Olha que maravilha. Olha que maravilha. E aí, voltando ao assunto que nós anunciamos, começamos, e tem mais aqui, ó. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ó, se pois. Por que tem essa palavra se pois? Por quê? Tem uma coisa aqui, não tem? Se pois, quer dizer, se verdadeiramente. Esse se pois tem que ser certeza que é Jesus que libertou. 100%. Somente Jesus que liberta. Por que se pois? Porque existe outro tipo de libertação que não é completa igual a de Jesus. Se pôs, então por isso que está aqui, ó. Se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente serem livres. Mas por que essa palavra se pôs? Porque tem outro tipo de libertação que eu citei agora. Pessoa que vai para a casa de recuperação, é livre, liberta aquilo ali, mas a alma continua. Só Jesus que pode ter a libertação 100% do ser humano, tanto da alma e do corpo. Amém, meus amados? Então, voltado aonde eu estava, repetindo que o meu objetivo era esse, que você entenda também, mandar um abraço para o Igor também, todos estão assistindo aí, Deus abençoe. E aí o que acontece? A pessoa ela diz assim porque hoje em dia ela quer ter uma maneira fácil de servir a Deus, uma maneira simples de servir a Deus, sem sair do erro, do pecado, das coisas abomináveis, e mais querem servir a Deus. Você vê isso, né? E aí aonde ela chega e pergunta, porque já perguntaram para mim, tá? Deus nos ensina tanto na palavra como na prática. Pastor, é obrigado a me batizar? Falei para a pessoa, não é obrigado não, irmão. Deus não te obriga não, mas se o senhor quiser, é plano de Deus. Mas peraí, pastor, é obrigado a ser dizimista? Não é obrigado a ser dizimista, mas se quiser, é plano de Deus. É obrigado a ser ofertante? Não, meu irmão, não é obrigado não, mas se quiser plano, é plano de Deus. Pastor, é obrigado a estar na igreja todos os dias? Não é obrigado, mas se você puder estar todos os dias, é plano de Deus, vai te abençoar mais ainda. O salmista Davi tinha saudade, né, de estar todo dia na casa de Deus. Então, pastor, obrigado a participar ou tomar Santa Ceia todo mês? Não, meu irmão, não é obrigado não, mas se você quiser, é plano de Deus. Pastor, mas é obrigado todo domingo estar na casa de Deus? Não, não é obrigado não, mas se quiser, é plano de Deus também. Está todos os dias ou todo domingo na casa de Deus. Agora, só uma coisa que vai ser obrigado. Só uma coisa que vai ser literalmente obrigado. Todos terão que prestar conta a Deus. Está lá em Romanos 14, do 10 ao 12. Principalmente no 12, né? Todos prestarão conta ao único Senhor, ao único Deus. E o mais engraçado é que em 1 Pedro, isso aqui também é muito forte. Depois você que leu no 14 aí, 14, 12, em 1 Pedro também isso aqui é muito forte mesmo, muito forte. Por quê? Porque nós vamos prestar conta a quem? Aquele que julga os vivos e os mortos. Tem poder para isso. Quem que é? Quem será que é esse, hein? Que julga os vivos e os mortos. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Então, meus amados, é bom a gente estar cada vez mais atento, né? Olha aqui, ó. Os quais hão de prestar, está lá em 1 Pedro 4, 5. Os quais hão de prestar contas, ó, fala contas, aquele que é competente, né? Aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Olha quem que nós vamos prestar conta. Todos, isso aqui é todos, tá? Vamos prestar conta a Deus. Então, se nós todos vamos prestar conta a Deus,
Vamos prestar conta boa a Deus. Chegar lá, prestar contas boas. Senhor, eu te aceitei. Busquei ser o que eu pude ser na terra, mas em Cristo Jesus, o teu Filho amado. Já pensou aquele que xingou Deus, blasfemou contra o Espírito Santo, pregou rebeldia contra a palavra de Deus, ambição? Já pensou como é que é prestar conta a Deus? Misericórdia, meus amados. Misericórdia. Então, igualmente, se você for ver por um ponto, né, as pessoas que, o mundo na verdade, quer impor dentro de nós que servimos a Deus, e nós temos que ter muito cuidado nisso. Eles querem impor dentro de nós o que eles acham que eles pensam. O que eles acham que eles pensam. Casa homem com homem, o cristão tem que aceitar. Meu irmão, se quiser casar homem com homem, que casa, o problema é teu. A alma é tua. Quem vai prestar conta a Deus é você. Ah, eu caso mesmo daí. Problema seu. Quer casar mulher com mulher? Case. Problema seu. A alma é sua. Quer prestar conta a Deus é sua. Porque que cada um vai prestar conta a Deus individualmente. Ninguém vai prestar conta de um do outro a Deus. Eu não vou prestar a conta a Deus de você. Desde quando eu falo a verdade, claro, né? Desde quando eu prego a verdade e busco viver a verdade. Nós somos o atalaia. O atalaia é o que avisa. Está bem claro a Bíblia, né? Então, se nós pregamos a verdade, buscamos viver a verdade, naquele grande dia lá, nós não vamos poder prestar conta sua, não. Você quer prestar conta a Deus individualmente. Individualmente. Então, se a pessoa quer casar homem com homem, que casa. Casar mulher com mulher, que casa. Você entendeu? Ah, pode, pastor? Pode. Pode mesmo? Pode. Mas Deus vai proibir? Não. Mas se você quiser obedecer a Deus, é melhor. Pode casar mulher com mulher? Pode. É mesmo, pastor? É. Como é que o senhor fala isso? É. Pode mesmo? Pode. Não tem problema não. Não, não. Por quê? Porque Deus deu livre-arbítrio. Com certeza. Mas se você quiser obedecer a Deus, é melhor, meu irmão. É melhor, meu irmão. Ah, mas pode beber, pastor, ir para balada? Pode. Ah, pastor, pode fumar? Pode. Pode virar doitado na balada? Pode. Pode, pastor, se vestir como um crente para a igreja e se vestir como um mundo e para o mundo? Pode, não tem problema não. Essa é a moda? Pode. Só uma coisa que você não vai poder fazer. O que, pastor? Não, isso você não vai poder fazer não. Isso quem diz não é eu não, é a Bíblia, tá? Para depois você falar que eu estou julgando. Não, é a palavra. Só uma coisa que você não pode fazer. O que é essa coisa, pastor? Herdar o reino de Deus. Entrar no reino de Deus você não vai poder. Por que, pastor? Não, mas peraí. Não vai poder. Por quê? Porque é para todos aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse. Todos aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro herdará o reino de Deus. Não tem por onde correr, não tem escolha. Ou é da maneira de Deus ou não é. Ou é do jeito de Deus ou não é. Ah, pastor, mas hoje em dia está muito difícil. É difícil mesmo, vai ficar fora do reino do céu. Aí tu vai ver difícil. Hoje em dia, pastor, está muito complicado. Complicado é ficar sem salvação. Rapaz, Anselmo, forte abraço, obreiro Anselmo. Deus abençoe, tá? Forte abraço. Logo, em nome de Jesus, se for a direção de Deus, a gente vai estar fazendo um trabalho em Guaianazes, tá? Já estou vendo aí já. Avisa o povo aí. Nós está aí em Guaianazes, aí, lá onde era a igreja, lá para cima, ali entre Guaianazes e Tiradentes ali. Hoje eu ainda vou para lá, ainda hoje, fazer a reunião lá, né? Estão com os irmãos lá. E aí nós vamos trabalhar ali, se for a vontade de Deus, claro, né? Se for a vontade de Deus, nós vamos iniciar. Se for a vontade de Deus, nós vamos para frente. Se não for, né? Que seja o querer de Deus. Amém? Um forte abraço, Anselmo. Para a glória de Deus, um beijo no coração, senhor. Eu quero dar um abraço, senhor. Um dia que eu for aí, eu vou. Um dia que tiver de tempo, né? Porque hoje eu vou, mas vou na correria, né? Mas eu quero dar um abraço ao senhor aí, dar um abraço na esposa aí, pessoal aí, tá bom? Para a glória de Deus. Então, meus amados, as pessoas dizem e quer fazer do jeito dela, da maneira dela, deixa fazer. Mas você que quer andar em Cristo Jesus, se preocupe com os pensamentos de Deus. Se preocupar com os pensamentos de Deus é andar nos conselhos de Deus. Isso que é importante.
Pastor, mas viver a verdade hoje é muito complicado. Viver a verdade hoje é como se nós estivéssemos vivendo a mentira e quem está vivendo a mentira estivesse vivendo a verdade. Então hoje as coisas estão tão confusas. Se você não tiver uma visão espiritual, Jesus falou isso, né? Que nos últimos dias, por a iniquidade ter aumentado, o amor de quase todos se esfriaria. E se for possível, Satanás se transforma em anjo de luz. E se for possível, enganarão até os escolhidos, se fosse possível. Outro dia, eu falei aqui já também, outro dia, Satanás mandou o guia dele duas vezes na igreja aqui. 2 vezes, o próprio guia de Satanás mesmo. O próprio guia. Deus me mostrou, porque quando você tem uma visão espiritual e anda na palavra de Deus, o Satanás mesmo, ele se transformando em anjo de luz, ele deixa umas migalhas das trevas, você percebe na hora. Na hora. O camarada chegou bem vestido, falando muito bem. Nossa, você não tem nem ideia. O cara explicava muito bem a palavra de Deus. O camarada explicava muito bem, falando muito bem. Não é realmente eu aqui tropeçando na palavra, não. Muito bem mesmo. Se titulando como pastor, pregador já de 47 anos, 2 filhos, pastor da igreja e tal. E aí fez um convite para me pregar na igreja dele, né, que ia ter uma convenção na igreja lá, não sei o que lá mais. Nem perguntei o nome dele, e o nome da igreja, né? E aí ele me fez o convite, mas aí deixou o sinal. E quando foi numa quinta-feira, aí quando foi no domingo, ele veio na hora da palavra. Não deu tempo ele sentar nem 5 minutos. Ele sentou, estava pregando, ele olhou para mim e saiu, que não deu nem a paz mais. Não deu nem a paz. Estava pregando exatamente isso aí. Se for possível, Satanás transforma em um anjo de luz. Se for possível, confundir os escolhidos. E eu falava assim, quando ele não manda, ele mesmo vem. Rapaz, quando eu falei isso, o homem levantou e foi embora. Então, por isso que vale a pena nós viver a verdade, meu irmão. Pregar a verdade, viver a verdade. Pastor, mas é muita luta, pastor. É luta. A pessoa hoje em dia não quer saber da verdade, meu. As pessoas querem saber do oba-oba, disso, daquilo lá e tal, isso. Mas a verdade mesmo, as pessoas não querem saber. Mas você encontra algumas que querem. Encontra, nem que seja meia dúzia, nem que seja umas 20, umas 30, 40, você encontra. E essas vale a pena você ser fiel e continuar sendo fiel, não só por elas também, né, pela sua própria alma. Você vê Noé ele pregou 120 anos pregando, a Bíblia fala, pregou a justiça mesmo, 120 anos pregando. Você sabe o que é isso? Tem 10 anos, tem 8 anos que eu prego a palavra de Deus, né? Já pensou 120 anos pregando a palavra de Deus? É a mesma coisa, né? Falar, o fim dos tempos está aí, esse tempo está vindo, Deus vai mandar um dilúvio, uma chuva, vai acabar com o mundo, e todo mundo farrava, dançava. Imagina a zombaria que Noé recebia, a zombaria. E no fim das contas, somente Noé, toda a pregação que ele fez, 120 anos, só serviu para ele. Só para ele os animais, né? Só para ele os animais se serviu. Toda a pregação. E os animais nem ouviu, né? Os animais só obedeceu. E as pessoas ouvem e não obedecem. Então, as pessoas hoje estão assim, pode isso, pode aquilo outro. Pastor pode fazer isso, pastor pode, é obrigado. É obrigado assim, é obrigado a fazer isso, é obrigado a fazer aquilo. Não. Pastor é obrigado a ser batizado, é obrigado isso. Não é obrigado nada. Não, Deus não te obriga a nada. Deus te ensina. Deus dá o caminho que se deve andar. Então, quem toma posse da vitória é você. Jesus fala que o caminho, ele é apertado, e a porta é estreita. Emily Santos, a paz, Emily, Deus abençoe. Dá um abraço aí pro obreiro Antônio, tá? Seu pai, Deus abençoe. Então, Jesus falou que o evangelho, se envia ele, a porta é estreita, né? Primeiro é o caminho ele é apertado,
e a porta é estreita. Então, servir a Cristo nessa matéria, nessa vida, é andar pelo caminho estreito todos os dias. Todos os dias. Mas vale a pena. Vale a pena. Você deita no travesseiro e agradece a Deus. Você chora. Você chora de que maneira? De alegria. Seu coração salta de alegria. Você está fazendo aquilo que está escrito. Você deita no travesseiro e fala: meu Deus, obrigado, Pai. Consegui fazer hoje aquilo que está escrito. E amanhã, de novo, pede a Deus força para você fazer o que está escrito. Que o Espírito Santo nos ensina todos os dias. Então as pessoas falam o que quer, andam da maneira que quer na presença de Deus, que é uma maneira fácil de servir a Deus, um jeito fácil, né? Como eu estava dizendo no início. As pessoas, ela diz assim, quando eu já me vê um camarada bem estudado assim, bem instruído na palavra, né? No monte outro dia, perguntando para mim: pastor, o que o senhor acha que essa pessoa que prospera sem Deus, o que o senhor acha? Eu falei: meu irmão, em primeiro lugar, nós não devemos nem olhar para essas pessoas. Está lá em Salmo 33, não, Salmo 73, né? Se eu não me engano. Não deveríamos nem olhar para o ímpio que prospera na sua ignorância, nos seus pecados. Não deveríamos nem olhar. E se nós olhamos porque alguma coisa está errada, falei para ele: está errado entre nós e Deus. Alguma coisa está faltando ainda. Está acabando aqui a bateria, que já tem algumas horas que eu estou aqui já, hein? Deixa eu ver se eu consigo conectar aqui. E eu não sei se ela vai aguentar, né? Quando ela descarrega, daqui a pouco para. Quero mandar um abraço para Fran Pereira. Deus abençoe, um forte abraço, entrou aqui agora. Então, meus amados, ele perguntava: pastor, o que o senhor acha a pessoa que prospera sem Deus? Primeiro eu falei para ele: não deveríamos nem olhar para elas. Orar por elas sim, porque é uma alma, né? Mas não deveríamos nem olhar para elas. Intuito assim, né? Olhar para a prosperidade, porque ela está prosperando, né? De alguma maneira, sem Deus, sem buscar Deus. E esse camarada falava exatamente isto para mim, né? Instruído na palavra. E eu falei isso para ele. Ele falou: nossa, pastor, é mesmo, né? E tal, isso, aquilo, outro. E aí você vê que as pessoas procuram a maneira fácil de servir a Deus. Ela olha para o ímpio que não teme a Deus, está prosperando, tem saúde, é churrasco toda semana, é isso, aquilo, outro. Deus protege de alguma maneira, de alguma forma, tem proteção. E aí a pessoa olha e fica imaginando: poxa, eu estou aqui na casa de Deus, busco a Deus, mas está uma situação, está uma luta, está uma peleja danada. Mas por quê? Você sabe por quê, meu irmão? Porque a pessoa às vezes não teme a Deus em nada, não obedece a Deus em nada, mas ela é temente. Temente de que maneira? Fiel no que faz. Ela é verdadeira no que faz. Ela é esforçada no trabalho, ela não tem preguiça para nada, ela acorda cedo, ela dorme tarde, ela batalha. E aí o que acontece? A promessa de Deus, pastor, mas ela não teme a Deus. A promessa de Deus é que o homem coma do seu suor, meu irmão. Agora o crente aceita Jesus e se encosta. Aí ora de qualquer jeito, jejua de qualquer jeito, lê a Bíblia de qualquer jeito. Aí serve a Deus de qualquer jeito. Olha que maneira Deus quer que nós servimos. Isso aqui hoje já está lá em Romanos 12. Sacrifício vivo, que é o seu corpo, o nosso corpo, santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo. Não precisa nem falar de mais coisa, né? Já se Deus quer o sacrifício vivo, que é o nosso corpo, santo nem se fala, né? Santo é separado. Agradável nem se fala a Deus. Mas não é isso que os crentes fazem. Elas vão para a igreja de qualquer jeito, como se fosse no mercado, um açougue. E chega lá, invoca a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Fala, veja Jeremias 7 para você ver o que Deus falou para Jeremias. Lê lá em Jeremias 7. Porque Deus falou para Jeremias, Deus falou: Jeremias, se põe à porta aí do templo e fala para esse povo que vem me adorar, que me adora em espírito e verdade. Eles adoram, mas os corações deles estão longe de mim. Eles vêm aqui e dizem: casa do Senhor, templo do Senhor estamos salvos. Sai daqui e pratica as abominações. E Jeremias orando, coitado, orava, Deus falou: Jeremias, não me importune com as suas orações. Não me importune, Jeremias, com as suas orações. Nem me importune. Está lá em Jeremias 7.
Não me importune com as suas orações, que eu não vou ouvir. Não ore mais a mim por esse povo aí, não clamo mais. Mas por quê? Porque o povo vinha na casa de Deus, sentava lá, adorava de qualquer jeito. É o povo de hoje, gente. Infelizmente. Eu falo isso porque a gente vive, a gente prega a palavra de Deus, a gente crê isso aí. Aí olha para o ímpio, está prosperando. Olha para o que não teme a Deus, está prosperando. Claro, eles têm preguiça de fazer o que eles fazem. E o cristão tem preguiça de ir na casa de Deus. Vai quando quer, quando pode, quando dá. É fiel quando quer, quando pode, quando dá. Faz quando quer, quando pode, quando dá. Aí reclama que as coisas não estão dando certo. Claro que não vai dar certo, meu irmão. De jeito, de que maneira? Mas se fizer certo, como está escrito, já deu certo. Aí sim, se você fizer se render aos pés de Cristo, como diz a palavra, não é que vai dar certo, já deu certo. Por quê? Porque tudo que eu e você precisa para ter uma vida eterna e ser abençoado nesta terra, Deus já fez, já enviou a promessa através do Senhor Jesus Cristo. Tudo Deus já enviou. O que falta então para eu tomar posse, pastor, é a posição que está errada, meu irmão. A posição. Jesus, veja só, o Senhor Jesus Cristo não atendeu nem a mãe, nem o irmão, nem as irmãs. Se acabar aqui a live aqui, é porque a bateria está fraca. Mesmo está carregando aqui, mas ela está fraca, tá? Aí já estou despedindo de você, que outro dia eu estava gravando e acabou. Aí acabou tudo, né? Aí se acabar, você já sabe que acabou a bateria, tá bom? E aí Jesus estava pregando certa feita um lugar com a multidão. Aí chega a mãe, os irmãos e as irmãs. E aí diz assim, ó, manda chamar Jesus. Foi alguém chamar Jesus e disse: Senhor, mestre, tem alguém lá fora, sua mãe, seus irmãos, sua irmã quer falar contigo. Ei, quer falar com quem? Contigo. Então manda dizer para ele lá, que é minha mãe, meus irmãos, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, são todos esses que aqui estão ouvindo meu Pai Celeste. Quer um resultado na sua vida? Ouça Deus. Ouça Deus e você terá o filho. Ouça a palavra de Deus e você terá o filho. O cego Bartimeu de Jericó, lembra? Cego mendigo. Cego mendigo. A multidão tentou parar ele, dizendo: cala. Quanto mais, a Bíblia diz, quanto mais a multidão mandava ele calar, ele gritava mais e mais: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Até quando Jesus parou. A dificuldade é parar Jesus, porque Jesus não para na sua vida qualquer coisa. Jesus parou para atender a mãe e os irmãos só por qualquer coisa? Qualquer coisa? Não. Jesus só parar na vida do ser humano quando o ser humano está, quando o coração do ser humano, aquela situação vai glorificar Deus. Ele para, ele deixa de estar fazendo e para. Porque estava passando, deixou de fazer e parou para atender aquele homem. Mas por que parou? Porque aquele homem fez por aonde aquela situação glorificar Deus. E aí, a multidão, presta atenção, isso é muito forte. A multidão, aquele povo inteiro, a cegueira daquele homem e a mentiguez daquele homem, que ele é mendigo, não conseguiu parar ele, mas ele usou tudo isso e parou Jesus. Isso é muito forte. Ele usou toda essa situação e parou Jesus. Jesus olhou e falou: chama ele, porque ele vai glorificar meu Pai Celestial. E glorificou e está glorificando até hoje, porque está escrito. Mas a pessoa senta lá e quer que Jesus seja o garçom. Pare por parar com a boniteza, né? Pare e olha para ele: olha, muito bem, você está bem vestido, hein? Ó, você tem uma oração muito bem, você prega, ó. É isso que o povo quer. É isso que as pessoas querem, que senta lá e Jesus vem aplaudir ela. Ó, Deus, meu Pai está contigo, você está aqui na minha casa, ó. Meu Pai está com você, ó. O povo quer ouvir isso. Só isso que o povo quer ouvir. Aquela mulher, 12 anos de fluxo de sangue. O médico não parou o fluxo de sangue dela, nem o recurso dela parou. Aliás, a Bíblia fala que acabou todos os recursos dela. Mas o fluxo de sangue não parou. E você que é mulher sabe disso. 12 anos sofrendo.
Ela soube que Jesus ia passar naquela cidade, ela soube, hein? E você sabe todos os dias da palavra de Deus. Não tinha ninguém pregando para ela, não, ela soube. O cego de Jericó, a mesma coisa, não tinha ninguém pregando para ele, soube que ia passar. E aquela mulher saiu de casa com uma só determinação: se eu somente tocar na orla dele, serei curada. Meu irmão, essa é a atitude que nós temos, essa é a direção. Nós temos que ter. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa te servir. Depois você vai assistir também, exatamente lá no YouTube, tá? Eu vou colocar esse vídeo lá no YouTube. Curte lá também. Eu vou colocar no YouTube. No YouTube vai estar lá em cima, meu canal. Está escrito: buscai o Senhor da glória. Se inscreva lá no canal. Buscai o Senhor da glória. Quando Deus dá uma inspiração, não é todo dia que eu gravo, não. Só quando Deus dá uma inspiração para mim. Quando Deus dá uma inspiração, aí eu gravo. Eu não quero entrar só falar por falar, não. Aí eu peço a Deus a direção, falo: Senhor, vou gravar um vídeo aqui, mas me dá inspiração, me dá direção para falar. Porque primeiro que eu não sei falar, começa por aí. E aí eu peço a Deus: Senhor, me dá essa direção, me dá essa sabedoria para me falar. Então se inscreva no meu canal, se chama buscai o Senhor da glória, lá no YouTube. Eu vou colocar esse vídeo lá, vou tirar daqui do Facebook e vou colocar lá. Amém? Um forte abraço, um beijo no coração de todos, tá? Em nome de Jesus. A Emily, fala para o seu pai mais tarde, nós estamos aí, para a glória de Deus. Amém? E todos que aqui ainda estão nos assistindo, né? Ainda estão aqui ainda, que Deus abençoe a sua vida, deixa a paz aí depois. Um forte abraço, né? Se eu pudesse, ficaria o dia inteiro aqui falando da palavra de Deus, né? Mas a gente tem outras coisas a fazer, principalmente para Goianas, daqui a pouco, mais tarde, nós vamos estar ali fazendo um culto, né, no lar, e seja a vontade de Deus, o querer de Deus. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês. Conta com a gente, a Patrícia Fetosa também está nos assistindo até agora. Deus abençoe, minha querida. Dá um abraço para a esposa aí, para o povo, né, o pessoal ali de Brodowski, né, todo o pessoal aí, para a glória de Deus. Forte abraço, Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.